Boa noite a todos os amigos, que estão aí na web. E que já entraram, comigo e vão entrar agora online para darmos continuidade às lives, que estão sendo feitas, para que possamos instruir você que está acompanhando todo esse trabalho que já tem sido feito, Talvez você não esteja ainda, você esteja acessando a primeira vez agora, e eu quero dizer para você que nós temos um trabalho. Estou realizando esse trabalho, é um trabalho de extrema importância, um trabalho de evangelização, é um trabalho de iluminação. Eu quero dizer para você que você é a parte mais importante de tudo isso, Eu tenho certeza que Deus só tem a nos acrescentar mais uma vez em tudo que nós vamos fazer nessa noite, Eu sempre vou estar fazendo uma retrospectiva a respeito do que nós estamos falando ao longo do trabalho, desse trabalho de instrução. Então, eu vou todas as vezes dar o mesmo reforço com relação a você olhar, tirar um tempo para assistir os vídeos que já estão na minha página aqui do Francisco Almeida, Ou você pode entrar no YouTube, na página do Homem é Comum de Nós, e você vai ter lá também as mensagens que estão sendo gravadas aqui na minha página no Facebook. Eu aconselho você a entrar pelo Facebook, porque você já vai entrar direto no meu perfil pessoal e vai ter aí todas as mensagens por ordem de inclusão. A intenção em reforçar você para assistir essas mensagens não é para você ficar vendo o que eu faço, nem a intenção é tentar promover a você uma imagem constituída de alguém que está tentando se promover na internet. Como eu já falei para você, se você for procurar no meu histórico aí, você não vai ver lives feitas por mim, senão essas que estão sendo feitas agora, que não é um trabalho que tenha nascido no meu coração, mas nasceu no coração de Deus. Porque se não tivesse nascido no coração dele, quero lhe ser bem claro que você não estaria comigo, recebendo essas mensagens que estão sendo trazidas. Primeiro porque eu não costumo me expor até um certo limite em redes sociais. Não acho que isso seja uma coisa que traga para ninguém nenhum favorecimento, senão quando há uma necessidade de conjuntamente todos crescermos, Então eu já quero dizer a você que vai estar comigo, nessas horas que estão por vir aí, não é lives de meia hora, a mínima é 1 hora e meia, e com certeza você só vai ser acrescentado, O importante de vocês ver todas as que já foram postas é porque, como são assuntos de profunda complexidade, eu vou deixando pegadas em cada assunto, assuntos que biblicamente têm uma temática, mas que a minha intenção em todas essas mensagens que estão sendo deixadas é deixar para você um pano de fundo escatológico, A minha especialidade nas Sagradas Escrituras é a escatologia, o conhecimento, a ciência das últimas coisas. E nós não entramos ainda em escatologia, porque ninguém que está me acompanhando ainda está preparado para conhecer a respeito da descrição do que são as 70 semanas de Daniel, Já vi tanta baboseira, tanta besteira que você escuta na rede, na internet, tanta coisa que não tem nada a ver, e eu às vezes fico preocupado, Mas como eu não vou poder salvar o mundo dessas coisas, e tampouco nem tampouco eu denuncio essas páginas, porque cada um tem o direito de dizer o que pensa, Mas eu me senti na obrigação de, trazendo nessas bases de conhecimento que você já está recebendo, uma instrução que vai dar realmente a você a fundamentação do conhecimento das 70 semanas
depois, né? Para a gente entender o que são as 70 semanas, nós temos que ter toda uma base fundamentada para conhecer o grande circuito do tempo. Coisa que você já está ouvindo aqui comigo já de uma maneira bastante acelerada. A última mensagem que nós falamos, que está na página aí, fala sobre o sumo sacerdócio, né? Ou o sacerdócio do Messias, que é o sumo sacerdote, e a indicação do homem dentro desse pano de fundo de construção do sumo sacerdócio, né? O conhecimento a respeito do que é o sacerdócio, ele não gira em torno especificamente de se ver essa imagem, né, ilustrativa que a Bíblia nos dá a respeito de cordeiros simplesmente sendo imolados. Existe todo um pano de fundo constitutivo, como nós já vimos na última mensagem, e o nosso primeiro assunto, dentro desse conceito do que é o sumo sacerdócio, nós falamos sobre o levirato. Para você entender, você vai ter que ver essa primeira mensagem, porque eu só vou fazer uma pequena extensão, né, para a gente fazer um fechamento. E é importante, né, que você passe, nesse primeiro momento, a se focar, né, porque nós vamos hoje fazer o fechamento do que é o levirato, não vamos estender, para eu falar sobre uma coisa muito importante com você, que é o resgate da mulher adúltera, que é também parte fundamental dentro do ofício sacerdotal. E hoje, no assunto que nós já vamos entrar com relação à mulher adúltera, depois do fechamento, nós vamos começar um trabalho que vai ser falado de trás para frente, para você entender quando nós vamos tratar sobre o resgate. Nós falamos nesse último vídeo, né, neste último áudio que você tem aí, nós falamos a respeito do levirato, que nasce dentro da casa de Boaz, né, que é indicado em Boaz, que foi o resgatador do nome de Malom, através do levirato exercido em Obed, como está na primeira essa mensagem, que é o primeiro combo de mensagens a respeito do sacerdócio. E eu expliquei para você que o levirato de Obed, ele foi um levirato que ele indicava o levirato messiânico, até porque é da raiz de Boaz, né? É da raiz de Boaz que nós temos a raiz de Davi, né? Boaz gera Obed, Obed, que é o filho de Boaz, que foi feito em Ruth e entregue para Noemi, dá a ele a identidade de Malom, o falecido que morreu na terra de Moabe. E Obed, ele gera a Jessé, que é o pai de Davi, né? Obed gerando Davi, ele gera Davi fora da cidade, né? Ou fora do país, que dentro do sacerdócio está intrínseco essas três condições importantes. O levirato, que resgata o nome de um falecido, né? A adoção de filhos que são feitos ou que foram gerados fora das fronteiras da terra sagrada, e a terceira condição no sacerdócio, que é o resgate da mulher adúltera, né? Na esfera do levirato, né, que foi exercido em Obed, através de Boaz, o que gerou a Obed, que foi entregue para ser o resgatador do nome do falecido Malom, nós vamos ver na vida que se inicia, ou na história que se inicia sendo contada a partir de Boaz, quando resgata o nome de Malom, nós vamos ver uma série de eventos que vão construindo e emoldurando todo um plano de indicação, de aberturas que estavam dentro da lei com relação à adoção, ou a maneira como se trazia filhos para dentro do princípio de adoção pela lei sagrada, né?
A história que narra o nascimento de Obed fala, né, que ele é descendente de Ruth, a moabita, e sendo ela descendente de Moabe, sendo ela descendente desse território, ela ali, né, deixou um legado familiar também distante, legado esse que se estendeu aos descendentes que vieram na frente, ao ponto do próprio Jessé, né, ele ser uma pessoa que, migrando para as terras de Moabe, Jessé foi e passou a ser, né, um homem de negócio na terra da ancestralidade de sua avó, né, na terra da ancestralidade da sua avó. E nós sabemos que numa dessas viagens o Jessé teve um ato furtivo ali com uma mulher das terras de Moabe e gerou um menino, que é o Davi. Davi, filho de Moabita, pela lei sagrada e a indicação de que ele, sendo, né, um menino homem, não poderia ser deixado na terra distante, e o Jessé sabendo que se não fosse buscar a Davi, porque a lei dizia, né, que se um homem gerasse filhos fora do país, se nascesse menina, ele podia deixar com a mãe. Mas se nascesse menino, tinha que ser trazido para dentro da terra de Israel, do território de Israel, e tinha que ser criado pelo seu pai, mesmo que fosse um menino bastardo, né? E como na verdade não havia uma lei que impunha ao homem ser homem de uma só mulher dentro da terra de Israel, para Deus, um homem que fazia um menino fora do território da terra de Israel, ele cometia um pecado, né? Ele cometia um erro. Ele cometia, na verdade, o adultério. Mas a lei, quando se tratava a respeito do adultério, ela só era uma lei marcial com relação ao adultério. Ela só era uma lei marcial com relação ao adultério quando o ato ele era pego em flagrante. Aí as pessoas que eram pegas no flagrante do adultério, elas eram levadas, né, para a praça pública, eram postas numa jaula. Isso nós vamos explicar na mensagem quando nós vamos falar sobre o resgate da adúltera. E aí tinha toda uma cerimônia para um julgamento. Mas quando o homem não era pego, né, e só se descobrisse esse ato de adultério dele quando houvesse uma semente, que foi o caso de Jessé, para que tudo que ele tinha herdado na sua terra, para que tudo que ele recebeu, né, pela ancestralidade, ele precisava ser o primeiro a se posicionar diante dos juízes da cidade, né, porque senão Deus iria destruir toda a herança, tanto de animais que ele tinha, quanto os próprios filhos que já lhes havia nascido, iriam morrer de enfermidades mortais, né? Então Jessé, para aplacar a ira de Deus, tinha que cumprir uma ritualística. Ele tinha que ir na presença de juízes na cidade, teve que ir, né? Ele precisou fazer a confissão diante daqueles sacerdotes que estavam habitando em cidades nas circunvizinhanças, fazendo a confissão, como está escrito lá em Isaías 11, que do tronco de Jessé um renovo frutificará. Esse texto que fala sobre o tronco de Jessé está tratando sobre duas condições. Primeiro, a condição dos açoites que ele teve que ter na praça da cidade, amarrado, né, em um tronco, e foi açoitado publicamente. E referente, né, também à intervenção da linhagem, ou a quase intervenção da linhagem dos filhos de Davi, né, os reis de Israel, que vão acontecendo no transcurso do tempo, até o período em que Nabucodonosor toma, né, as rédeas do país, e ali começa uma grande ameaça
referente à linhagem dos reis da casa. Quando a palavra diz que do tronco de Jessé um renovo frutificará, estava indicando a vinda de Cristo, né, pela linhagem da casa de Davi, né? Mas também estava indicando que aqueles açoites que foram produzidos ali em praça pública, por ele ter gerado um filho fora do território da sua terra, né, indicava que alguém, como nós sabemos, Cristo, né, exerceria a mesma ação que ele exerceu quando gerou Davi fora do território da terra sagrada. Porque a imagem que nós temos do Messias saindo, né, do mundo eterno e descendo a esta região, neste mundo em que nós habitamos, foi a mesma imagem que nós temos do plano de migração de Jessé, quando descia da terra de Israel e ia para um outro país fazer comércio, e naquele comércio, numa daquelas andanças de comércio, ele gerou um filho. E como eu já disse em algumas das mensagens que estão aí, né, que quando Cristo ele desce a essa região do mundo criado, ele sai fora das fronteiras da luz e vem uma região de sombras e de trevas, que é a imagem de Jessé saindo das fronteiras da terra sagrada, e a partir do momento em que ele se entrega, a partir do momento em que ele se doa à humanidade, ele dá início ao processo de aliança com uma mulher de uma terra estrangeira, que é a humanidade. E desta humanidade gera filhos, filhos esses das quais eu sou parte, você é parte, né? E a palavra de Deus nos diz que, pela própria epígrafe sagrada, o homem que gerasse filhos fora da terra, ele tinha que se apresentar para confessar o seu erro, e ele não podia ser morto. Por quê? Porque ele não foi pego no ato do flagrante, e mesmo que ele tenha errado, o filho que lhe nasceu, agora para Deus passa a ser uma propriedade, né? Então, aquele filho de Jessé, que é Davi, um filho bastardo, que não era bem visto, né? Ele era, na verdade, o memorial diante da sociedade do erro que Jessé havia cometido. Mas que nós sabemos que a transição ou a grandeza transicional do poderio do resgate, ele passa pela eleição dos excluídos, que é onde nós vemos o plano, né, de redenção, ele se estabelecendo quando Deus elege a Davi para ser o rei da terra sagrada. Que é essa a chamada que nos foi dada, como filhos bastardos, que recebemos a dignidade de Deus, né? Que recebemos a dignidade de Deus, para que, como Davi, também reinar com ele, né? Não é confuso entender essas constituições a respeito do que o sacerdócio emana, e nós vamos aprofundar esse assunto a respeito do resgate que é exercido pelo os açoites que são conjugados para o que gera filhos fora da terra, açoites esses que nós vimos se cumprindo na vida de Jesus. Aqueles açoites que ele toma antes de ser crucificado, era parte integral do cumprimento da lei sagrada referente a um homem que gerou filhos e que estava reconhecendo que esses filhos foram gerados fora do território sagrado, mas que ele precisava confessar o seu erro para que estes filhos fossem identificados por Deus como sendo sua herança também. A constituição do que nós estamos falando nesta última mensagem, né, que eu vou fazer uma pequena retrospectiva, é muito confuso. Eu estou tentando entrar ainda na narrativa a respeito da geração da adaga, né?
Mas para isso você precisa entender bastante como esse organismo funciona, porque para nós entendermos o que é a adaga, a ferramenta que era usada no santuário para imolar o cordeiro e para cortar o prepúcio dos primogênitos que eram apresentados no templo, né? Ela é constituída dentro do plano de fundo histórico através do plano migratório do povo nos primeiros 7.000 anos, ou aliás, nos primeiros 200.000 anos, né? Que era a migração dos filhos do primeiro Anaká, de Adão, né? Todo o plano de viagem que eles realizavam ali nas regiões do Oriente Médio. E como isso ia se constituindo essa figura que se tem desse plano migratório e toda a realidade constituída ao longo dessa grande jornada que eles traçavam anualmente. Mas nós falamos nessa última mensagem a respeito do levirato, e eu quero que você entenda que eu não estou preocupado com a ordem de como eu vou deixar as coisas, porque na verdade eu sigo uma desordem organizada. Ao longo das mensagens você vai mesmo montando o grande quebra-cabeça que é a interpretação sagrada. Eu expliquei para você que o levirato, que nasce, né, inclusive na história que eu acabei de falar, que é o resgate do nome de Malom, que na tradução do original significa fraqueza, que é o estado original de uma humanidade decadente. O levirato que nasce indicado em Obed, né? o filho de Boaz, que é uma das colunas do templo. Esse levirato, ele era uma lei que ela foi dada por Deus para que os homens que morressem sem deixar filhos, eles, de certa forma, né, eles pudessem ter o direito de ser lembrados pelas gerações futuras. Então o levirato, ele foi instaurado por Deus para que o homem que morresse sem deixar um filho, o seu irmão ou o seu primo de primeiro grau, de segundo, de terceiro, ou o grau que se estendesse com relação àquele falecido, existia uma ordem lógica de resgate, né? E alguém poderia abrir mão do seu direito de resgate. Nós vimos na história de Boaz uma peculiaridade com relação ao levirato, que havia um resgatador mais achegado, né? A questão com relação ao resgatador mais achegado na época de Boaz é que aquele resgatador que queria resgatar, né, os campos que pertenciam a Malom. Por quê? Porque o resgatador, ele tinha, na hora que ele resgatasse, ele ia receber duas responsabilidades. A primeira era que ele ia ter que tomar a mulher do falecido para ele, né? E a segunda era que ele ia precisar resgatar as propriedades que aquele falecido havia vendido para outras pessoas. Ele ia herdar o direito de resgate no trajeto, no transcurso do período que se estendia por 50 anos, que dentro da lei sagrada é conhecido como o espaço restitutivo, ou a restituição, que ela tinha uma extensão de 50 anos, que ela acontecia na íntegra, no ano do jubileu. Então, o primeiro resgatador, que nós vemos ele entregar os seus sapatos, né, ali para Boaz, se você ler a história de Ruth, você vai descobrir que o primeiro resgatador, o resgatador mais achegado, com quem Boaz teve que conversar, e eles na presença de dois juízes, né, porque se fazia assim, a transferência do direito, a história narra que ele tira os seus dois sapatos e entrega para Boaz. Por que foi que aquele homem entregou os dois sapatos?
Você não vai encontrar isso pela internet, isso eu posso lhe afirmar. Mas eu vou deixar aqui para você já ter essa constituição, porque isso é judaísmo, o judaísmo de raiz. Toda vez que um homem ele tivesse que resgatar, que ele tivesse que resgatar uma linhagem de pessoas, uma linhagem de um falecido que morreu sem deixar filhos, o que não era uma coisa muito incomum, isso acontecia com muita frequência. Quando a viúva identificava o resgatador, ela o molestava ou imprensava, essa é a palavra que nós usamos, né? Mas a palavra dentro do compêndio judeu para isso é molestar, que tem outro significado no nosso plano de história, né? Então, ela incitava aquele homem a resgatar tanto a ela como esposa, para ela gerar filhos, para dar nome ao falecido, que na verdade ia ser só o primeiro filho, os demais filhos que nascessem dela ia pertencer àquele homem, e para que ele pudesse também resgatar as propriedades daquele falecido. E não muito comum, homens abriam mão disso e não queriam realizar o resgate. Então, quando um homem ele se opunha a realizar o que a lei dizia com relação ao resgate, por quê? Porque muitos não queriam criar danos à sua propriedade. Por quê? Porque se ele fosse resgatar, tanto o filho que ele ia fazer, quanto a propriedade do falecido que ele ia ter que comprar, ia levar o nome de uma outra pessoa, que não seria o seu próprio nome. Então, para ele não era interessante. Então, muito comumente, os homens se opunham a fazer o resgate. E quando a mulher, ela era uma mulher imperante, ela chegava em praça pública, né? Ela chegava em praça pública e o expunha na presença do povo, mostrando que ele não queria fazer aquilo que a lei dizia a respeito do resgate. E aquele homem, né, ali na presença do povo, ela pulava em uma das pernas daquele homem, tentava o lançar ao chão para tirar um dos seus sapatos. E ela, numa dessas corridas, arrancava um dos sapatos dele, e ela arrancava o sapato dele, e ela saía gritando no meio da rua, ele andando na frente, e ela andando atrás: este é um sem um dos sapatos. Talvez você não tenha a ideia dimensional do que isso significava para dentro de uma cultura de raiz, né? Mas quando aquela mulher, ela tirava o sapato daquele homem, né? E ela expunha ele perante o povo com o sapato dele na mão, ela estava dizendo que ele não tinha dignidade. Ela estava dizendo que a dignidade dele tinha se reduzido pelo meio, que ele era um homem em quem os homens daquela terra não poderiam confiar, e que a honra que ele tinha no meio do povo, tal qual ele ficou só com um dos lados do sapato, também ia cair pela metade, né? As pessoas não iam mais lidar com aquele homem com a mesma honra que ele tinha antes. E quando nós vemos a história de Boaz, o mais interessante é que o resgatador, ele tira os dois sapatos e entrega nas mãos de Boaz. Aquele homem, quando ele entrega os dois sapatos, ele abriu mão completamente da sua dignidade. Ele não estava fazendo caso da imagem que ele ia ter diante do povo, né? Quando ele entrega os dois sapatos, se uma mulher tirando os sapatos, a dignidade dele ficava pela metade, ele entregando os dois sapatos, ele abriu mão completamente da sua dignidade. E ali nós vemos, né, Boaz
tomando a dignidade daquele homem para si, quando ele toma os 2 sapatos, e ele vai e exerce o resgate das propriedades, né, de Malom, entrega nas mãos de Noemi, que era a mãe de Malom e que era a sogra de Ruth, e aquele menino, Obed, já vai crescendo, tendo uma herança. Né? Aquele homem, se você perceber na história na história dessa prévia que ele teve com o Boaz, ele até no primeiro momento ele queria resgatar. A questão foi que ele descobriu que Noemi estava viva. Ele, sabendo que Ruth era esposa de Malom, até o momento em que ele sabia que Ruth, a verdade é que ele descobriu, né? Deixa eu me focar aqui no raciocínio. Até então ele não sabia que Noemi havia retornado com Ruth. Né? Ele não sabia que Noemi, a sogra, havia voltado também. E ele só intentava, né, tomar a Ruth para si e ia resgatar a propriedade, né? Mas o alvo daquele homem não era dar nome a Malom. Ele não tinha intenção, em tomando a esposa do falecido, fazer um filho nela e dar nome ao falecido. Se Noemi não estivesse ali, né? Se Noemi não estivesse juntamente com a sua nora, ele teria resgatado. Seria muito mais prático fazer um filho em Ruth, né? E gerar nela uma descendência que ele também compraria o direito de resgate das propriedades de Malom, sem alguém que pudesse introjetar na identidade daquele menino o que o falecido foi. E quando ele descobre que Noemi era viva, ele não quis. Ele disse: opa, eu vou resgatar e a propriedade não vai ficar na minha linhagem, porque Noemi vive e ela vai batalhar para que o nome do falecido, o filho dela, permaneça vivo. E quando nós vimos Boaz fazendo esse resgate, né? Quando nós vimos Boaz exercendo o resgate, nós vemos ele abrindo mão de uma parte da sua herdade para dar herança a uma linhagem que daria nome ao falecido. A história constitutiva a respeito de sermos coerdeiros, ela é entendida na base fundamental desse meandro, quando o Boaz ele abre mão de uma parte da sua herança para resgatar a herdade de um falecido e entregar a sua linhagem. Que aí está onde nascem os nossos direitos diante de Deus. Nós fizemos uma grande constituição a respeito do levirato, né? Inclusive eu expliquei para você a respeito do que o sacerdócio deveria ter feito. Nós não vamos entrar mais hoje nesse mérito, está nessa primeira mensagem. E eu deixei já no final uma janela para você entender, ou para você ter mais ou menos uma imagem de que o levirato ele é exercido sobre alguém que morre sem deixar filhos. E na mensagem, o fechamento dela, que ficou meio subliminal, um tanto quanto não muito mastigado, nós entramos no levirato de Abel, né? Nós chegamos ao ponto do levirato de Abel e eu deixei para você uma pequena janela para você poder ter uma imagem da extensão do levirato, que não é uma ordenança do nosso mundo, é uma ordenança eterna. O levirato ele nasce na eternidade com o Pai, que é o primeiro que entrega o seu filho para dar nome a uma linhagem de alguém que morreu.
E nós, né, somos parte de todo esse plano construído dentro do mundo eterno e que se expandiu ao nosso mundo e que fomos alcançados pela redenção do Yeshua. Então, eu quero fazer uma pequena explanação ainda a respeito do levirato de Abel, né, para a gente deixar bem completo este assunto, porque nós vamos tratar muito sobre a geração da adaga, e você precisa entender como funciona o levirato de Abel. Eu expliquei para você ontem que pelo conhecimento sagrado, né, pela lei que nós temos, existe uma ordem constituída a respeito dos filhos que nascem a Adão, né? Você vai ver ali no livro de Gênesis que Adão nasce Caim, depois nasce Abel e depois nasce Sete, né? E eu já expliquei para você como é que se entende a geração de Caim e Abel, né? Dentro do plano de fundo histórico de Israel, da relação com o povo, a relação do povo com o sacerdócio, e em que ponto nasce a morte de Abel dentro da condição histórica de um povo, né? E ontem eu dei para você uma coisa que é um pouco confusa, que você precisa ficar bastante apercebido. Se for preciso, você ouça essa mensagem 2, 3, 4, 5 vezes como for necessário, tá? Que é com relação ao levirato de Abel. Porque a Bíblia diz que quando Caim mata Abel, a pergunta que Deus faz a Caim é: aonde está o teu irmão? E ele diz, né, sou eu porventura guardador do meu irmão? E aí Deus faz uma afirmação a Caim: o sangue do teu irmão clama desde as profundezas da terra. E eu já expliquei para você nessa primeira mensagem que o sangue de Abel, ali mencionado por Deus no livro de Gênesis, não estava falando especificamente do sangue do Abel que morreu em Sinão. Estava falando da linhagem de filhos que não nasceram, de uma linhagem que deixou de existir porque Caim matou o seu irmão sem deixar herança, ou sem deixar quem suscitasse memória ao seu nome. E eu expliquei para você, dei uma ideia, dei uma fenda, que Caim, a história de Caim e Abel, é uma história que ela começa a ser contada depois da queda. Ela é uma história que ela narra o nascimento de dois filhos que nascem depois da queda. Mas que Caim, ele não é o primeiro filho de Adão, meu irmão. O primeiro filho de Adão, ele é Enoque. Ele é Enoque, o filho da raiz original, que não está narrado dentro desse plano, né, que nós temos de construção de genealógica. Aí você diz, mas Enoque, ele já nasce da raiz de Sete, ele já é a sexta descendência de Sete. Sim, só que quando nós vamos estudar as Sagradas Escrituras, nós temos que entender que a figura que nós temos a respeito de Caim e Abel é do momento em que o reino ele se estrutura perfeito e há uma ruptura entre eles. Porque a imagem que nós temos de Caim e Abel, ela é a imagem do primeiro, ela é a imagem do ponto final de uma geração que foi gerando herdeiros, né? que foi gerando herdeiros, que foi gerando genealogias, e que de uma certa forma chegou a um ponto onde a corrupção ela atingiu e o nome daquela linhagem toma uma outra roupagem. Por que foi que eu falei para você que Abel é o primeiro filho de Caim? Porque dentro do plano, né, da grande cabala, esse plano de reconstituição do tempo, né, que ele reinicia, ele vai até o final de uma eternidade construindo um caminho, contando uma história sobre uma perspectiva, e aí chega naquele final, Deus quer mudar o futuro de um tempo, ele traz para o início, para que neste início eventos vão reconstituindo os mesmos eventos que iriam produzir o final de um passo, e aquilo
se torna uma outra essência. Quando nós formos falar sobre o dom das riquezas, né, eu acho que é um assunto que quase todo mundo vai querer ouvir, né, como é que Deus elege alguém para se tornar rico, né, nós vamos entender que o dom das riquezas não está condicionada a nós sermos eleitos na luz, né? O dom das riquezas, ele está condicionada, o dom das riquezas está condicionada ao homem estar a caminho da iluminação. Ele não precisa estar plantado na luz, mas ele está a caminho da iluminação e tem um passo primordial para isso, né? Porque na mesma medida em que a iluminação ela tem a sua extensão de quem caminha para a luz, há uma acontece no sentido contrário, que é onde nós vemos o plano de enegrecimento e as misérias chegando. Mas voltando para o assunto sobre Abel, né, a história de Enoque, ela é a história que narra os primeiros 70 mil anos. Por quê? Porque quando você você começa a estudar a história das genealogias de Sete, que é o filho que nasce a Adão depois que Caim mata Abel, Sete, ele é parte integrante da linhagem dos primeiros anaqueus, que são os filhos que foram criados por Deus a Adão e foi dado a Adão por Deus, que foram os que construíram o Éden. E para você ter essa imagem de que Enoque é o primeiro filho de Adão, é porque Enoque ele é encontrado por Deus num ponto específico no tempo, que quem conhece a Ganorra, né, que são os primeiros, ou a história da grande adaga, que está incluso aí tanto a geração da adaga, quanto a geração da ponta da adaga, que somos nós, que é o estágio dos 210 mil anos completo. Esses primeiros 200 mil anos, que é a inocência, ele está dividido em duas etapas. Um período de amadurecimento de uma geração que tinha 1000 anos para se instaurar como tribos e linhagens que transfeririam legados aos príncipes, né? Que é visto dentro da imagem ascensiva que a lei nos remonta, né? A maneira como os filhos eles lidavam, os filhos de Deus que foram trazidos para dentro da terra de Israel, ou que herdaram a terra, e como eles tinham que lidar com o santuário mediante a obediência. Para você entender como a sociedade de Adão vivia, você tem que conhecer a lei sagrada. Essa história de você dizer que a graça salva, e salva mesmo, desde que você a conheça, né? Porque a graça ela é isso, é o conhecimento do que é o levirato, é o conhecimento de como se exerce o resgate da prostituta, é o conhecimento de como se entende o direito de quem não tinha direito. Isso que é a graça. A graça não é você dizer que Jesus deu para você de graça e que você agora, né, que você agora tem direitos. Não, a graça, você tem que saber como foi que o teu direito foi adquirido, né? Você tem que saber pela lei, que tinha as suas nuances e o seu plano de inclusão daqueles que não tinham direito, né? Então, o reino dos anaqueus, ou o reino adâmico, que durou 200 mil anos, né? Que durou 200 mil anos, se estende ainda em nós. Esse sistema de governo, que é o governo adâmico, ele teve 1000 anos de amadurecimento, aliás, 70 mil anos de amadurecimento, que foram estágios de 10 visitações do anjo do Senhor a este mundo, né? Expliquei, já dei uma ideia, já dei uma constituição mínima, mas agora eu vou mastigar bastante, que a história que fala sobre a geração da adaga diz o seguinte, que quando Deus cria o Anacar, Adão, Deus cria Adão, menino, bebê, menino, pequeno, e Deus passa 30 anos com Adão no mundo. Deus passa 30 anos com Adão neste mundo. 30. Andando, criando Adão.
alimentando Adão bebê, falando com Adão. Deus deu a Adão a identidade paterna. Adão precisou conhecer o pai para poder propagar a identidade dada pelo grande eterno Yahweh, que este é o nome mais sagrado. O judeu, quando fala Yahweh, ele se deita no chão e sopra no pó, vendo a indignidade que ele tem de falar o nome de Deus. E Deus cria Adão bebê e vai dando a Adão a identidade paterna, como você que cria um filho, que vai ensinando o filho como deve caminhar diante da sua realidade. E quando Adão inteira 30 anos, Deus sai deste mundo e volta para o poder do seu supremo e eterno lugar, né? E aí Deus deixa Adão no mundo, mas Deus, antes de sair, muito importante, Deus antes de sair, cria para Adão a Eva, a vida. A palavra Adão, né, no original significa aquele que olha para o alto. E Eva significa a vida. Deus cria a vida da costela de Adão, como a história narra, né? Deus tira uma das costelas. Se você for estudar anatomia humana, você vai descobrir que dentro da cartilagem óssea do homem, uma costela ela refraiu, ela foi encolhida. Nós temos 12 costelas. Numa 13ª costela, ela foi tirada da nossa cartilagem e ela só tem um toco, né? Porque ela foi removida da estrutura do corpo humano. E essa 13ª costela, ela é a mulher, né, que Deus criou. E quando Deus cria Eva, Deus não cuida de Eva que nem Deus cuidou de Adão. Não. Quando Deus cria Eva, quem vai cuidar de Eva é Adão. Eva recebe a imagem paternal que Eva recebe, né? A identidade paternal que Eva recebe, ela não recebe de Deus, ela recebe de Adão. E Adão passa 40 anos cuidando de Eva, que é a imagem que nós temos e o prazo que nós temos desde a libertação do Egito até o tempo do entronamento, o tempo da entrada nas fronteiras da terra da conquista, que é o momento em que o povo começa a tomar a sua herança para si. Então Adão passa 40 anos ali entregando para Eva a identidade paternal que ele recebeu de Deus. E quando Eva atinge 40 anos, Adão atinge 70, que é quando ele gera o seu primeiro filho com Eva, que é o Enoque. E Enoque vai fazer a mesma coisa com seus filhos. E assim a história vai sendo construída, né? Os homens não tinham filhos com 10 anos de idade, que nem tem hoje, com 11 anos, 12 anos. Os homens iam ter filhos. No plano original, o tempo de um homem ter filho era 70 anos. E a mulher 40. Era o momento em que a mulher estava com o organismo 100% pronto para dar a vida. Hoje nós sabemos que com 40 anos a mulher já não dá mais filho. Né? Muitas delas com 40 já não tem estrutura para parir. Né? Mas era com 40, dentro do plano original, que a mulher começava a gerar filhos. E aí existem leis referentes a benevolência de Deus, que a Bíblia diz que Deus ele visita até 1000 gerações daqueles que o amam para fazer beneficência.
Então, os primeiros 70 mil anos, desde o nascimento de Enoque até o ponto das 1000 gerações que foram nascendo a partir de Adão, né? E assim Enoque simultaneamente também construindo as suas linhagens, nós vamos ver que nesses primeiros 70 mil anos, no espaço de 7 em 7 mil anos, Deus vinha na terra para se encontrar com Adão. E eu já dei para você uma janela que o lugar onde a imagem que você tem deste encontro é a imagem que nós temos do momento em que Deus se apresenta no Monte Sinai para falar com Moisés, que ali é a imagem de Adão. Ali ele está com uma figura de um grande líder. Ali ele está com uma figura de um grande pai, dentro de uma grande linhagem que está se formando e que existem príncipes que têm honra depois dele e que vão estendendo esta honra até os menores da casa. E é assim que você entende a constituição do grande arraial do mundo adâmico. E esse processo que você vê de migração de Israel, né, da saída do Egito ali, ele, no plano original, ele acontecia também, né? Na saída do Egito, você vê um povo saindo de dentro de uma prisão, ou de dentro de um regime de escravidão, mas dentro do mundo criado por Deus, como o Éden era muito extenso, a história que fala sobre a geração da adaga diz que eles migravam entre os dois grandes rios, que é o Tigre e o rio Eufrates. Entre o Tigre e o Eufrates existe uma grande alameda de 30 quilômetros de extensão, né? Entre um rio e o outro, uma grande floresta, uma grande região que nessa época era vegetada, que havia uma grande produção de frutos. Essa região que ficava às margens ou entre estes dois rios recebia uma alta concentração de fertilidade e ali, inclusive, era conhecido como Vale Crescente Fértil, porque a região tem o formato de uma meia-lua, né? Que é a lua crescente. E era uma região bastante favorável para todo tipo de produção que depois, né, do dilúvio, recebendo a limitação da produção pela presença de sal que foi liberada no dilúvio. O sal foi foi o sal quem mudou todo o programa orgânico, né, das plantas do mundo primário, porque uma árvore ela não levava um ano para gerar frutos. Se tirava um fruto num dia, em menos de uma semana ou 2 semanas aquela árvore já tinha frutos novos. Então, esse processo de migração deles, ali saindo do Golfo Pérsico, que era o lugar onde os 4 rios se encontravam, né? E eles saíam ali pelo meio do Eufrates e do Tigre, e que eles iam até a fronteira do reino dos sírios com o mar, e eles desciam pela Alameda do Mediterrâneo, entravam no Egito Alto e desciam ao Egito Baixo. Eles cruzavam exatamente no lugar onde Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar. Aquela é uma região que ela não é uma região de águas profundas. Era profundo para um povo que já tinha recebido uma mudança genética. Quando eu já até fiz menção na primeira mensagem a respeito do colar de Quedar, que é mencionado até inclusive pelo rei Salomão, né? As cortinas de Quedar. O colar de Quedar era um cinturão feito por gigantes de 6 metros de altura, da onde é oriundo o Golias, que você vê vindo lá da terra dos filisteus. O Golias, ele não era um primitivo filisteu. Ele era um descendente dos quedaitas, né? Quem eram os quedaitas? Os quedaitas,
eles eram um povo ancestral de Noé, das linhagens dos filhos de Noé, que viram a grandeza do seu líder maior, o Anacar, né? A palavra Anakim, né, que você vai ouvir muito nos livros de histórias, fala da genética de Noé, que quando ele chega no período do dilúvio, ele ainda traz as prerrogativas de Adão, ainda trazia aquele tamanho gigantesco de um homem de quase 7 metros de altura. Então, esses quedaitas que habitavam ali em volta do território dos cananeus, eles eram homens de linhagens que eles decidiram manter a pureza genética. E eles são conhecidos como os guardiões da lei. Todo o ensinamento que eles receberam ao longo e que foi transferido pelos ancestrais, que não decidiram mudar como os demais, né? Como os demais que nós vamos falar quando formos falar sobre a raiz de Jafé, né? Um dos 3 filhos de Noé. Esse povo quedaíta, eles ainda tinham aquela estatura de gigantes. Quando Israel chega para entrar na terra, eles faziam um grande cinturão em volta do país. Quando os espias voltam e que dão um relatório ali para o povo, dizem: olha, não adianta a gente tentar entrar nessa terra aí não, porque os homens que estão lá são gigantes, jamais conseguiremos passar por eles. E eles estavam ali cumprindo uma lei patriarcal, que era dada, né, que foi dada por Noé, quebrando o princípio exercido por Caim, que matou o seu irmão mais novo, e eles ficavam em volta do território dos cananeus, guardando os seus irmãos mais fracos. Então, os quedaitas, que tinham essa estatura muito alta, e que o Golias, que já era um nanico, né, podemos dizer assim, com 3 metros de altura, porque com certeza já era um ancestral de algum quedaíta que migrou para a terra dos filisteus e que já havia misturado a genética com aquele povo, e ali já estava recebendo o plano de redução genético. Os quedaitas, eles são a imagem ancestral de Adão e dos Anacar, dos fundamentos. E estes homens gigantes, eles cruzavam regiões com profundezas extremas. Então aquilo ali, aquela parte onde eles passam, onde Israel passou a pés enxutos, eles passavam, né, com água até os peitos, dependendo que eles conheciam, eram os anaqueus, os descendentes, os filhos de Adão. Eles conheciam os ciclos da lua. Eles sabiam o poder da influência, do afastamento da lua com relação ao eixo terrestre e como as marés, elas se comportavam. Então, eles esperavam um período proporcional para cruzar ali quando o mar estivesse retraído. Porque, se você for estudar, você precisa estudar. Mal do povo de Deus é não estudar. O meu professor de engenharia, ele diz o seguinte: os professores, né? Tem um professor que é um grande mestre, ele falou uma coisa que eu guardei aqui. Ele disse: o médico, quando erra, ele mata uma pessoa. O engenheiro, quando erra, ele mata todo mundo. Então não cabe, meu irmão, a gente querer ser alguma coisa sem se especializar naquilo, né? Não cabe você querer ser um cristão só com uma Bíblia debaixo do braço. Isso não cabe. Se você for médico, você tem que estudar para aquilo, para ser bom naquilo que você se propôs. Se você vai ser engenheiro, estude para ser um excelente engenheiro. Aí o cara vai ser cristão, quer ser qualquer coisa, aí fica difícil, né? Estude. Então aquela região era uma região de encontro de 2 bacias. Existe uma alameda por onde eles passavam por cima. E faziam um retorno pelo deserto por onde Israel passou, né? E voltavam lá para os fundamentos do Golfo Pérsico, aonde estava o encontro
dos 4 grandes rios que davam origem ao Éden. E esses povos que são conhecidos na Bíblia, já lá no momento em que Caim ele foge, né? Em que ele foge e vai para a terra de Nod, esse povo de Nod, eles são exatamente essa raiz que já havia se contaminado, ou que havia sido alcançada pelo erro de Adão, né? Pelo pecado de Adão, e que de certa forma ainda preservavam esse hábito, né? Que é a cultura do nomadismo, que a palavra Nod no original significa o povo que vaga, que era exatamente esse ato migratório que eles exerciam naquela região, né? Onde eles exerciam esse ciclo, onde eles faziam esse ciclo. Se você vê o desenho que eu postei aí, esses desenhos, você vê que no eixo existe o plano migratório deles, tem todo o plano migratório, está aí nesse desenho, né? A constituição deste povo e essa maneira como eles fazem esse percurso migratório, até ali a passagem daquela pequena fenda, né, de terra que existia entre uma bacia final do Mar Vermelho e a entrada do grande mar do Mar Vermelho, ali você começa a entender que aquele movimento, por isso que se chama a geração da adaga, que é esse movimento que constrói não somente a imagem de uma meia-lua ou de uma lua crescente, mas de uma faca que era o elemento usado no templo pelo sacerdote, que era uma faca de pedra, para fazer sangrar o cordeiro, e que esta mesma faca ela era usada para cortar o prepúcio, né? A ponta do couro do pênis do menino pequeno, e que o mesmo sangue que era lavado, preste atenção, o mesmo sangue que era lavado do cordeiro que era morto naquela grande bacia de ouro, né? Também era lavado o sangue dos meninos, ou do prepúcio dos meninos, que vinha na lâmina da faca de pedra, que também era lavada na mesma bacia aonde ficava aquela água, né? Ali, aquela água aonde o sacerdote lavava as mãos e lavava a adaga. Esse momento na passagem do Mar Vermelho que você entende a constituição da fundamentação da faca, da adaga, da lâmina que era usada no santuário, e a própria constituição, por mais que o Mar Vermelho não seja vermelho, né, mas é a imagem mística, né, deste sangue, ou na passagem de Israel pelo Mar Vermelho, é a imagem mística que se tem, que este sangue que foi derramado e que está ali como um grande mar, e que se abriu para dar passagem para um povo passar, né, que narra uma história reservada dentro do mundo oculto a respeito de uma revelação que já indicava a necessidade de Deus criar os homens. É algo muito extenso, muito amplo, e é nesse eixo que vai começar a girar o pensamento, porque nós estamos falando sobre sacerdócio. Nada do que eu estou falando aqui foge do que o sacerdócio. Por quê? Porque a condição, que eu já falei para você, levirática, da entrega, né, do filho, para fazer restauração, o resgate de um nome de um falecido, é um exercício sacerdotal, porque o Pai fez isso em Cristo. O processo migratório, que indicava a constituição da ferramenta que ia ser usada no santuário, e o processo final, né? E o processo final, aonde esse povo cruza ali o Mar Vermelho e que dá início, né, à recontagem de uma história de um povo, como nós vemos na história de Israel. O próprio Mar Vermelho, ele é essa imagem que nós temos, né, do sangue que foi derramado, que deu passagem para um povo
que recebeu este sangue como suficiente para a sua libertação. Que recebeu este sangue, ou que este sangue que foi derramado, foi um preço suficiente para que o Deus que os receberia no deserto, que eu já falei para vocês, que dentro da imagem do Egito, por isso que é importante você escutar as primeiras mensagens, para que você não comece a achar que eu estou fazendo uma mistura de culturas para tentar justificar um evento. Né? Eu expliquei para você já sobre o Egito, e de que o Egito de Moisés já era o cumprimento de 700 eternidades sendo reiniciadas. Toda a instauração cultural do Egito, ela já estava formada para ser o ponto inicial de onde Deus determinaria a contagem das últimas 21, dos últimos 21 reinício, né? Das últimas 21 eternidades que estão descritas nos degraus dos 1960 anos de correção gnóstica pelo mês de Adar. Nós ainda não entramos no relógio de Acais, que é onde você vai entender essa questão a respeito da correção da sombra do sol com relação ao tempo da colheita. Mas para isso nós temos que entrar por essas janelas primeiro. Tá? Então, essa imagem que você tem do plano migratório e o ponto onde Israel cruza ali no Mar Vermelho era um evento dos antigos. Era um evento produzido pelos filhos de Adão por todo um ciclo de 200 mil anos. E que a cada 7.000 anos, o evento que você vê em Moisés, quando Deus aparece no Monte Sinai, era o momento em que Deus aparecia a Adão na viração do dia. Porque a viração do dia para Deus, dentro da nossa imagem humana, é quando o dia muda, né? É quando nasce um novo dia. Mas na contagem, no que se estabelece como eternidade, né? 7.000 anos pode ser visto como uma eternidade, tá bom? 7.000 anos pode ser visto como uma eternidade, né? Só que quando eu falo de reinício, de 700 reinícios da eternidade, eu não estou falando especificamente de reinício de 7.000 anos, não. Tá? Mas é dentro da janela do evento, por exemplo, desses nossos últimos 7.000 anos, que nós entendemos todo o plano de reformulação de eternidades que tem uma extensão maior dentro do plano quântico de Deus. Porque se 7.000 anos para nós são 7 dias no mundo de Deus, as eternidades constituídas no mundo de Deus são 7.000 anos. E essas primeiras 7.000 eternidades, 700 eternidades que eu estou falando, essas primeiras 700 eternidades que eu estou falando, né, que estão reiniciadas e que todo o plano de fundo histórico, para você entender como se comportava o evento construtor dos mundos na 7.000, né, ou na movimentação na movimentação de número 7.000 do retorno das eternidades, quando Deus cria o homem, que é visto na ilustração da saída do Egito, né? Isso nós vamos ver quando eu for ilustrar sobre a criação de Adão. Essas primeiras 700 eternidades que foram reconstituídas, para você ter essa imagem de qual é a esfera lida por Deus dentro do mundo eterno, você tem que olhar para o momento em que Deus vai tirar Israel de dentro do Egito e como é que está montado todo o cenário dos povos
ou dos reinos que faziam a constituição daquele momento no tempo, né? Então você vai ver ali que havia uma imagem meio hostil de reinos que traziam a emolduração de uma apoteose que estava oculta, que nós vamos precisar falar sobre Satanás de novo, para você entender o que eu estou falando, né? A respeito das culturas que tinham se expandido dentro daqueles países que faziam parte daquele conglomerado de nações. E quem é o Egito naquele momento, com Israel sendo ali uma parte, né, integrante escrava. Essas 700 eternidades reiniciadas ali, que é o ponto onde o Egito, onde Moisés ele vai tirar o povo do Egito para dar início à contagem das últimas 21 eternidades que precisam ser reiniciadas. E que eu já dei para você uma ideia, né, na história que narra sobre Moisés, porque nós, para falarmos sobre esse plano de reinício de eternidades, nós vamos falar, como eu já falei para você, sobre os 41 acampamentos de Israel no deserto, mas só a fenda que já foi dada já dá para você entender como se comporta esse plano de reinício. Quando eu expliquei a respeito de Moisés ter sido levado para o território dos midianitas para entender o que o seu governo se tornaria se ele fosse faraó, né? E como, quando ele sai do Egito com um povo, ele passa pelo território onde ele passou 40 anos e mata todo aquele povo que estava ali dentro, trazendo suas virgens para dentro do povo israelita, para que a descendência dos midianitas restaurasse, né, a linhagem dos midianitas, como foi no plano original. E a partir do momento em que as filhas dos midianitas é anexada ao povo de Israel para gerar filhos que remontariam o nome de Midian, que estava manchado pela aliança que foi feita com os ismaelitas e com o povo da Filístia, você começa a entender que no momento em que Israel ascende na direção de Canaã e é necessário esse evento acontecer, você começa a ver Deus indicando a necessidade da mudança de um comportamento social do próprio povo que estava entrando dentro de um território que ele ia herdar, um evento que, tal qual o Egito, ia surgir 1500 anos na frente, ali, quando o reino se dividisse, a situação dos midianitas se instauraria, coisa que não acontece aqui quando Deus manda Moisés arrancar o povo de dentro do Egito. Então, o eixo da entrada de Sete no levirato de Abel é dado exatamente sobre essa ideia, sobre essa ótica que nós temos da recomposição do reino dos midianitas. Quando eles são mortos por Moisés, na hora em que eles ascendem na direção de Canaã, estava indicando que o povo israelita, na hora em que herdasse e que se desvinculasse do santuário, aquela aliança que ia ser feita por Moisés no Egito, quando ele se tornasse faraó e unisse o povo com a geração egípcia, estava sendo indicada dentro da mudança cultural que se geraria dentro do território dos israelitas, que eles iam fazer aquilo que Deus impediu aqui no passado em Moisés. Mas quando Moisés mata os midianitas, e quando Moisés mata os midianitas, havia a indicação aqui na passagem dos midianitas da mudança no futuro. Ou seja, um evento que se viu que não daria certo estava reiniciando para ser mudado. E nós vemos que isso foi realizado sob duras penas, mesmo quando o povo se afasta de Deus e Deus começa a usar os reinos que estão fora para corrigir o povo com pragas. Ou nesta imagem que se tem da invasão das nações para tomar a terra,
como sendo a imagem mística das pragas que se tem dentro do Egito. Quando Deus exerce essas pragas para arrancar o seu povo de dentro daquele lugar que queria os tragar. Você já começa a ter mais ou menos uma ideia. Então, o levirato de Abel, que é lido, né, dentro dessa história cultural de Israel, que morre, ou de um povo que se afasta do templo pela indução dos sacerdotes, que é o Caim, né? E este povo que se afasta e que perde a identidade do reino e que começam a ser ali açoitados pelas nações que estavam à sua volta e que de certa forma estavam ali cumprindo decretos que a lei já indicava a respeito da transgressão do povo, você começa a ver neste momento, né, a indicação de Sete. Por quê? Porque na leitura do nascimento do primeiro filho de Adão, eu falei para você que é o Enoque, porque o Caim é o filho da queda, e que esse filho da queda você vê exatamente após o templo ser construído, e o momento em que o reino se divide e o sacerdócio começa a minar o povo, matar ou induzir o povo a se afastar de Deus. A história que narra o nascimento de Enoque é a história que vai se cumprir lá quando o povo sai do exílio babilônico, que está dentro desse prazo de inclusão da queda do reino, quando se afasta do templo, todos os eventos da praga que simultaneamente, preste bem atenção, que simultaneamente, as pragas simultaneamente ia gerando ainda num povo que estava ali o memorial do que a lei dizia, porque eram as pragas que faziam o povo se lembrar do que Deus disse. E um remanescente deste povo, né, que continuou ali guardando um memorial, mesmo que de maneira muito esporádica, né, você começa a ver neste momento, né, a geração de Abel, que foi uma geração que era o sangue, que clamava desde as profundezas da terra, pedindo a Deus o direito de viver, que era a geração daquele povo que foi minada pela ação sacerdotal. O momento em que os reinos que estavam à sua volta começam a lidar com o povo, a leitura interna daquele povo, né? A leitura interna daquele povo que começava a ver as pragas como sendo eventos indicados pela lei, começa a construir dentro de um povo uma identidade mais credibilitada com relação ao que Deus dizia. As pragas que vinham começaram a iluminar o coração de um povo que recebeu o legado da lei dos antepassados, mas que agora estavam vivendo na íntegra todo o cumprimento profético a respeito dos açoites sobre aqueles que se afastassem do direito sagrado. E aí você pode continuar me perguntando, mas que tem a ver Enoque com isso? Porque Enoque, ele é visto dentro da imagem da criação do primeiro filho de Adão, como sendo o filho do arrebatamento. E quando você vai estudar o arrebatamento na Bíblia, é o momento em que você vê o povo sendo tirado de dentro da Babilônia e trazendo de volta para dentro da Terra Sagrada. Evento esse que acontece no final da terceira visitação sobre o perdão. Já praticamente, né, no final dos eventos constituídos pelas pragas, que era a invasão dos reinos que estavam à volta daquele povo. Quando se indica que Enoque é o primeiro filho de Adão, está dizendo exatamente o seguinte, que pela imagem que nós temos de Caim, Abel e Sete, né, aí de Sete
Deixa eu ler aqui para você as linhagens, é muita linhagem, minha cabeça parece assim que vai explodir. Da linhagem de Sete vem Enos, depois vem Cainã, depois vem Malalel, Jared e Enoque. Da linhagem de Sete, né? Enos, Cainã, Malalel, Jared e Enoque. Aí você diz, mas Enoque é o sexto. Como é que ele pode ser o primeiro filho de Adão? É porque quando você olha para o momento em que o povo se afasta de Deus, na história dos israelitas, que é vista a imagem dessas pragas chegando no meio do povo, a indicação de Enoque com relação a ser o primeiro filho se cumpre no retorno, do povo babilônico, mas não nasce ali, nasce quando as pragas são mandadas aqui, que é o nascimento de Sete. Então, dentro desse estágio, né, da terceira visitação sobre o perdão, quando Deus começa a mandar as pragas, 5 gerações são indicadas dentro daquele momento onde um povo que se afastou de Deus, preste atenção, né? 5 gerações estavam sendo indicadas ali, onde um povo que se afastou de Deus iria gestar 5 linhagens até a entrada dos filhos de Enoque, que são os filhos do retorno, que é exatamente Enos, Cainã, Malalel e Jared. Essas 5 linhagens, elas são lidas dentro desse povo, dentro deste momento, quando o reino se divide. A linhagem de Sete, ela é lida dentro deste momento. Mas voltando para a história egípcia, que não falava, você vai ver que Sete era o deus da destruição. E que Sete, aquele deus da destruição que dentro do Egito era visto como uma divindade terrível, estava ali indicando a insatisfação de Deus dentro desse compêndio histórico de Israel no afastamento do santuário e a punição mediante este mesmo afastamento e a maneira como eles se impunham dentro de uma herança. Então, quando você olha para o Egito, que já é essas 700 reiniciações de eternidades, que eles olham para Sete, eles olhavam para Sete não mais sob a ótica de um Deus que está chamando o seu povo ao arrependimento, não. Eles olhavam para Sete como um Deus terrível, mau. Deus esse que Deus leva o seu povo para dentro do território do mesmo Sete que os egípcios não queriam ter tanta unidade, né? O povo passa 40 anos sacrificando dentro do deserto, que era a morada de Sete. Evento esse que os próprios egípcios exerciam, quando eles iam cruzar o deserto e matavam ali um cordeiro, um bode, e pediam passagem. Aí você diz, mas eu não consegui entender diretamente qual é a relação que tem de Sete com Enoque. É porque quando Caim mata Abel, meu irmão, a realidade do povo caimita, a realidade desse povo caimita, eles estavam intimamente ligados ali com o final. Eles estavam ligados ali intimamente com o final de uma geração inteira que tinha vindo de Adão. Os caimitas, eles eram o início de um tempo negro e o final de um tempo onde um povo era bom. Então, aquele final de onde o povo era bom, era como se você estivesse olhando a linhagem de Sete. Porque se os filhos de Adão, eles são contados pelo plano original, sendo o Enoque o primeiro filho, as outras dispensações desses filhos até a entrada de Caim, fica dessa maneira. O primeiro filho de Adão é Enoque, o segundo é Jared, o terceiro é Malalel, o quarto é Quenã, o quinto é Enos e o sexto é Sete. É Sete. Aí o que acontece? Deus
na sua infinita grandeza, vendo que a linhagem de Sete, preste atenção, por quê? Porque o que estava se comprometendo ali era o final da linhagem de Sete. Era o final da linhagem de Sete, com a chegada de Caim, né? Então, Deus pega a linhagem de Sete, que ficou perdida aqui, no final do tempo da inocência, e joga para depois. Deus joga para depois a linhagem de Sete. E aí, a linhagem de Sete vai contar a história de trás para frente, né? Aí você já começa a ver a história sendo contada de trás para frente. Na linhagem de Caim, para você ter uma ideia, a extensão, a chegada de um segundo filho, o segundo filho de Caim se chama Enoque também. Se chama Enoque também. O primeiro filho de Caim se chama Enoque. Para a gente entender como se encaixam os filhos de Caim dentro das linhagens que estão sobrepostas, por exemplo, a linhagem de Enoque, a linhagem de Irade e a linhagem de Maljael, todas elas ficam inclusas, né? Todas elas estão introjetadas dentro do que foi a linhagem do próprio Enoque, o filho de Sete. Todas as linhagens de Caim, que nascem de Caim, elas podem ser lidas dentro da linhagem de Enoque, que é os filhos do arrebatamento. Fica um pouco confuso, confuso, isso é muito confuso. Aí Deus pega a linhagem de Sete, joga para depois, né? Que nasce Caim, nasce Abel. Aí Deus pega o final da linhagem de Sete e joga para resgatar o nome de Abel. E aí, o resgate do nome de Abel, que é o sopro, que é a imagem, essa imagem que nós temos do reino de Israel, é a imagem que se tem da corrupção da linhagem do próprio rei dos filhos de Sete, que são a última linhagem que Caim, a última linhagem que ascende de Caim até a chegada da queda, né? Então, a ideia que se tem, ou a imagem que se tem do povo que se tornou Abel no meio dentro da terra de Israel, que é um povo decadente, eles espelham o final do que foi os filhos de Sete. Nesse plano, quando se lê de trás para frente, desde Enoque até a chegada de Adão no mundo, né? Então, essa imagem que nós temos de Israel decadente, que é lida como os filhos de Abel, eles também são a mesma imagem que nós temos do que se tornou a última linhagem ascendente de Adão no plano original, que são os filhos de Sete. E aí, quando Deus cria Sete, ou traz Sete, né, o filho de Adão, ele vai agora reiniciar, né, a criação do plano original, só que agora de trás para frente. Se você for estudar as genealogias, você vai descobrir que depois de Enoque, que é o filho do arrebatamento, vem Noé. Vem Noé. E aí este filho que nasce, né, de Enoque, né, o Noé que nasce de Enoque, nasce Matusael, vem Lameque, aí vem Enoque, 3 gerações à frente. Você vai ver que essa geração que vem, que ascende de Enoque, que chega até Noé, já narra que narra o grande dilúvio, né? Ou que conta a história da destruição, é o momento em que Deus começa a indicar o momento em que os eventos que seriam produzidos dentro do território dos israelitas, através dos reinos que os acometeriam para tentar tomar o território, e todo o plano, né,
de expulsão de um povo que não olhou para o direito sagrado dentro da terra e que foi arrancado para morrer fora e que perdeu o direito de herança e que é a mística que se tem da história do dilúvio, né? Que a palavra diz que casavam, se davam em casamento até que veio o dilúvio, que a maneira como os homens estariam lidando com as suas vidas, desprezando o conhecimento sagrado, como também foi no período em que alguns que foram para o exílio babilônico, que muitos não voltaram, né, da Babilônia, fizeram aliança com as mulheres babilônicas, adquiriram herdades, adquiriram propriedades, e aí não olharam para Israel, aquele lugar de onde eles foram tirados, e decidiram que queriam ficar na Babilônia ali, dando prosseguimento às suas vidas, né? Porque tinham propriedades, tinham mulheres bonitas, tinham filhos saudáveis, e não quiseram retornar para reaver o seu direito de herança. E os que voltaram para o território dos israelitas, e que inclusive compraram desses os direitos de herdade lá dentro, no momento em que eles sobem para o retorno da herança, ordenados pelo grande Ciro, né, o rei da Pérsia, o que nós vemos é no momento em que Ciro, o rei da Pérsia, exerce a lei ali, uma lei marcial anaquemida, que foi a lei de avaliação, a lei de avaliação de guerras, que foi a lei que deu liberdade aos judeus, né? Ele olhou nos anais da história daquele povo, na hora em que ele sobe, que ele ascende ao governo do mundo, ele procurou saber, dentre aqueles povos, qual tinha sido a nação que nunca tinha invadido o território de ninguém, né? Que nunca invadiu um país para roubar. E aí ele encontrou somente Israel, que foi um país que só foi roubado. Mas os babilônios, todos os reinos que estavam em volta deles ali, todos eles exerciam esse ato, né, de invadir as terras e de tirar daqueles povos o direito de morar. Então, quando ele chega e encontra Israel como sendo um povo que tinha a imagem de um povo pacífico, ele decreta a ordem de retorno para a Terra Sagrada. E os demais países, né, que estavam ali e que foram encontrados sob a tutela da lei, agora passaram, né, não somente a servir a Ciro, mas que todos aqueles países que estavam ali sob a tutela de Ciro agora passaram também a fornecer escravos. E muitos daqueles judeus que ficaram na Babilônia, que ficaram ali, né, para viver uma vida regalada com suas mulheres, com seus filhos, foram indicados por esses países, por serem forasteiros, como sendo pessoas que deveriam ser levadas para servir ao rei nas jazidas de carvão. Então, dali eles foram levados para a escravidão. E aí que você começa a entender este processo narrado no dilúvio, que é dado como uma imagem da grande inundação, né? E do momento em que um povo é arrancado da terra. Existe uma tradução dentro do grego para o nome Noé, que não é muito compreendida pelas pessoas. Eles usam-se mais o nome de Noé na interpretação hebraica, mas eu gosto muito do que a palavra grega fala sobre Noé. Porque Noé, dentro do grego, emana de uma palavra chamada noédico, né? Noédico, em grego, significa razão, né? Razão. E Noé é um fragmento de noédico. Noé significa raso. Então, na leitura dos mundos, Deus encontrou Noé como alguém que deveria ficar num lugar onde as águas não alcançassem. E é por isso que Deus, né, indica Noé para fazer a arca, sendo ele o construtor da arca, que seria o lugar que daria reinício ou livramento para uma classe e daria reinício a uma linhagem. Que nós, sob essa imagem, entendemos dentro da própria cultura judaica como sendo um povo que, vendo todos os eventos da grande inundação, que é essa imagem que se tem dos povos que estavam ali em volta deles, né? Essa imagem dos países que queriam invadir a Terra Sagrada,
e que de certa forma eles se agarraram aos ensinamentos dos antigos, que quando chega o domínio dos babilônios que levam uma classe, né, os que eram pobres por muitos eventos, ou por terem afastado, ou porque não quiseram dar a mão ao roubo, ficaram ali para serem reservados para reiniciar a história que é narrada a respeito do direito sagrado. Então, o que nós estamos tratando sobre sacerdócio, o sacerdócio, que é o legado do resgate, que nasce nessas leis, que nós vamos falar muito sobre elas, tanto o levirato, né, que já tem, acho que você já entendeu, né, que o levirato, ele é algo que ele traz, ele ressuscita o nome de alguém que morreu, e toda essa história mística que nós temos da cultura judaica e o seu plano de recomposição é o momento em que nós vemos Deus trazendo à vida algo que já morreu, né? É assim que você vai entendendo os eventos do levirato dentro do plano sacerdotal. É muito extenso, é muito profundo, como eu falei para você no vídeo anterior, para você entender tudo o que está dentro da minha cabeça, você ia ter que ficar perto de mim uns 5 anos, né? Mas eu estou dando para você, sabendo que você é alguém que já leu a Bíblia Sagrada e que, de certa forma, vai ter essa capacidade de ter essa imagem constituída a respeito dos eventos quânticos produzidos pelo conhecimento eterno, e que você vai ter mais elementos para compreender coisas ocultas, né? Nós vamos dar uma parada aqui, porque já estamos bastante avançados, né? Mas nós vamos dar continuidade. Eu não vou prometer que amanhã vou estar aqui novamente, mas provavelmente vou estar, para a gente dar uma acelerada, né? Nós não entramos no assunto sobre o resgate da mulher adúltera, porque eu quero que você entenda com bastante ênfase o que é o levirato, né? O que é a entrega de um filho para se restaurar o nome de um falecido, né? Que está sendo dado dentro dessa cortina histórica, que você já entendeu que não é qualquer cortina. Deus teve muito zelo, meu irmão. Existem segredos ocultos que você não queira nem saber, coisas tremendas, e que Deus só tem a nos acrescentar. Eu sou feliz com Ele, sou feliz com meu Deus. Digo a você que o conhecimento sagrado ampliou a minha inteligência inumeravelmente mais. Todo o conhecimento de planos quânticos, todo o conhecimento a respeito de relação de domínios, constituição de poderes, tudo isso está reservado dentro do conhecimento sagrado. E eu quero dizer para você que essa é a nossa herança, meu irmão. Não fique esperando chegar no céu para pisar numa rua de ouro e de cristal. Esta narrativa que está revelada dentro do livro do Apocalipse está falando deste nível de conhecimento que eu estou dando para você aqui, tá? Que são segredos que estão ocultos, como está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, né? Que diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e das ciências, e que este é um legado, né, que nos foi dado, e que você também é um devedor desse direito, não somente por ter sido dado a você, mas por ter sido comprado para que você pudesse ter esse direito. E vou te ser bem sincero, muitas pessoas estão transmitindo isto, e Deus vai cobrar muito severamente o sangue que foi derramado e que não deram valor. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque a tua palavra é a verdade. Que o teu nome, que está acima de todo nome, possa estar, Senhor, sobre nossas vidas, nos dando paz. Que o teu Espírito Santo, Pai, que é sempre fiel, que possa estar conosco, nos dando a graça de sermos todos os dias recebidos pelo Senhor na tua presença,
recebidos pelo Senhor diante da tua face. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, Pai. É lindo sempre. É lindo. Outro nome não há. Tão poderoso é. Tão poderoso, tão poderoso, que jamais saberemos a extensão do teu nome. Ajuda as nossas casas. Ajuda as nossas famílias. Que possamos conhecer a vontade do teu nome todos os dias, para a glória do teu nome. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos prospere. Esteja linkado, você só tem a acrescentar a sua vida, meu irmão. Que Deus nos abençoe sempre. Até amanhã. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.